Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Quem está feliz? Amém? Está todo mundo feliz? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 17. Capítulo 17, verso de número 27. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por mais uma vez de poder estar na casa dele para adorá-lo e bendizer o seu santo nome, né? Nós tivemos sábado passado aqui, acho que foi o terceiro dia, né? Terceiro dia da campanha Minha Família no Altar de Deus. E confesso aos irmãos que durante a semana eu estava preparando uma mensagem sobre Mefibosete. Mas aí quando eu vi o cartaz, o banner que o pastor Alexandre fez, eu falei, opa, vamos ter que trazer uma mensagem sobre família. E aí, durante a viagem, vindo para cá, comecei a estudar esta mensagem. Tinha muito tempo já, um esboço muito antigo, e creio que Deus vai falar aos nossos corações. Estamos no 4º dia da campanha, né? Minha Família no Altar de Deus. Você tem orado pela sua família? Amém? Glória a Deus. Ore sempre pela sua casa. 1 Crônicas, capítulo 17, verso de número 27. Ore sempre pela sua casa, pela sua família, pelos seus, sempre presente a todos em oração, porque Deus ainda faz milagres. O mesmo Deus que era o de ontem, Ele é o de hoje, e é o de todos sempre. Ele não muda. Quem muda é o homem, a mulher, nós. Vai se passando os dias, né? Nós vamos mudando de acordo com o tempo. Mas Deus não. O mesmo Deus que foi o de ontem, de hoje, e vai ser eternamente. Então vamos estudar aqui um pouco sobre a família. E o tema desta mensagem é Casa abençoada por Deus. Quantos querem ter uma casa abençoada por Deus? Então a palavra de Deus diz assim, todos acharam, amém? 1 Crônicas 17, verso 27, que diz assim, eu vou ler aqui do telão porque minha tradução é um pouco diferente. Agora, pois, foste servido abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, abençoaste e ficará abençoada para sempre. Amém? Este é um texto que fala sobre a bênção de Deus sobre a casa. É um texto de oração, pedindo a bênção de Deus para a casa. Eu gostaria que você ficasse aí com a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Eu quero trazer uma mensagem um pouco mais tranquila, não muito com avivamento, que é o meu costume geralmente. Nós vamos pregar aqui uma mensagem um pouco diferente hoje. Abre aí também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, verso de número 1, porque nós estamos numa campanha de família e nós temos que falar de família. E é bom, louvo a Deus porque Deus colocou no coração do pastor Alexandre este tema, que é um tema atual, porque se os irmãos forem ver, tudo que tem acontecido no mundo, os noticiários, os irmãos no Brasil também,
que isso está mais, não que no mundo está, mas no Brasil também é um dos países que mais chama atenção nessa questão de família, porque alguns políticos do nosso país, quem é brasileiro, tem tentado quebrar os valores da família. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. Da mesma maneira que Deus também não brinca de ser Deus. Mas só que o inimigo, ele quer, no sábado passado, se os irmãos analisarem o culto do sábado passado, eu falei aqui sobre, na palavra que eu trouxe rápida, sobre que o diabo, uma das primeiras coisas que ele quer atingir na pessoa, no ser humano, é na mente. E depois que ele atinge na mente, um dos atos principais do nosso inimigo, do meu inimigo, do seu inimigo, porque todos nós temos um inimigo comum, que é o inimigo das nossas almas, chamado, com o nome comum, diabo, Lúcifer, tantos outros nomes que ele tem. E o maior desejo dele é destruir aquilo que foi constituído por Deus, que é a família. E a família cristã, ela tem os seus valores. A família cristã, ou uma família também, do mundo circular comum, pessoas que não são evangélicas, que não conhecem a Deus ainda, que não conhecem esse Jesus ainda, tem também princípios e valores. E o inimigo, ele quer destruir isso de tudo qualquer forma, querendo atingir a base da família. Porque ele sabendo que destruindo a família, ele vai conseguir destruir as pessoas que formava, que constituía esta família. Mas só que Deus, eu observei isso lá no Brasil, na igreja onde o meu pai também está pastoreando, lá também está fazendo uma campanha sobre família, em outras igrejas também, campanha sobre família. Aqui também o pastor Alexandre, Deus colocou no coração dele, porque nós precisamos, irmãos, orar pelas famílias, e principalmente pelas famílias da nossa igreja, principalmente aqueles que estão na nossa igreja, congregando conosco, servindo a Deus juntamente conosco. Nós devemos, é o dever meu e seu, orar um pelos outros. Orar, apresentar a Deus, aquele irmão, aquela irmã, o ciclano, a ciclana, e assim vai. Porque o inimigo, ele está todos os dias tentando destruir a família. E este texto que nós lemos é uma oração pedindo a bênção de Deus para a família. E aqui eu guardei alguns exemplos de algumas casas que foram abençoadas por Deus. Abre aí em Gênesis capítulo 7, verso de número 1. Vou pedir para um irmão ler. Quem pode ler? Um irmão, uma irmã. Quem pode ler esse texto para nós? Glória a Deus. Este texto está falando sobre a casa de Noé. A casa de Noé foi escolhida por Deus para poder ser salva no dilúvio. Através da geração de Noé, Deus renovou a humanidade. Deus envia um dilúvio, Deus acaba com essa terra aqui com água e salva apenas uma família, a família de Noé. Porque Deus tinha um propósito na vida e na família da casa de Noé. Em Hebreus capítulo 11, verso de número 7, diz assim: arca para a salvação de sua casa. Os filhos de Noé, a nora e a sua esposa, acreditaram na palavra do Senhor e trabalharam na arca, que era a salvação da sua casa. Toda a casa de Noé
Vamos, né? Se hoje tivesse um homem aí, chamado por nome Noé, e nós passávamos na rua dele, e ele estava lá construindo uma arca, nós íamos chamar ele de louco. Como o povo também chamou ele de louco, chamou ele de doido, tantos nomes. Mas a família de Noé acreditou naquilo que Deus o tinha revelado para Noé. Os filhos, as noras, a sua esposa, e toda a sua casa foi salva. Não morreram no dilúvio. Então na casa de Noé houve salvação. A sua família também foi escolhida para receber a salvação. A minha casa, a sua casa, todos nós fomos escolhidos para termos a salvação. Nenhum da tua casa, ninguém da tua casa ou da tua família, nunca diga, este já está perdido, este já não tem jeito. Eu quero lhe dizer que para Deus tudo tem jeito. Mesmo que o homem ache que não tem mais solução, mesmo que o homem ache que aquela pessoa já está na beira do abismo, e na sua frente já não tem mais nada, e está pronto para se jogar do abismo, mas Deus, Ele ainda diz, eu tenho salvação para a sua casa, eu tenho salvação para a sua família, nenhum dos teus estão perdidos. Talvez estão fora do caminho, alguns ou outros, se vocês forem olhar para a sua família, talvez tem um ou outro que ainda não conhece Jesus, mas nunca, meu irmão, perca a esperança, não perca o ânimo de orar por ele ou por ela que seja, sempre apresente ele ou ela a Deus, porque Deus tem o plano de salvação na vida de toda a humanidade. Aleluia. Abre aí também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso de número 1 ao 3. Outro irmão leia também. Eu tenho que correr aqui um pouco porque o tempo já avança rápido. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Consegue colocar aqui? Isto. Vamos lá, algum irmão, uma irmã, leia por favor. Verso 2. Verso 3. Amém? Esta é a casa de Abraão, a casa abençoada por Deus. A casa de Noé foi escolhida para ver salvação para a família de Noé. A casa de Abraão foi escolhida para ser abençoada. Deus deu a Abraão uma bênção sobre a sua família que deveria ser estendida não somente para seus familiares, e sim para todas as famílias da tua terra. Mas antes de abençoar alguém, ele precisava ser uma pessoa abençoada. Antes de nós abençoarmos alguém, nós também temos que ser abençoados por Deus. E Deus lhe disse, Deus aqui dizendo para Abraão, se tu uma bênção. Deus aqui estava dizendo para Abraão que ele era uma bênção. Deus estava aqui dizendo que a casa de Abraão era uma casa abençoada. E os irmãos forem analisar a história de Abraão, vai ver que toda a sua casa foi escolhida por Deus. Toda a sua casa foi realmente uma bênção na mão de Deus. Claro que tem as intempéries da vida, um ou outro tem algumas outras decisões a fazer, que aconteceu na casa de Abraão, mas se formos analisar no todo, a casa de Abraão foi uma casa abençoada por Deus. Uma das coisas que nós precisamos é parar de reclamar dos problemas familiares e começar a abençoar a nossa casa,
a nossa família. Muitas das vezes é assim, nós reclamamos disso, daquilo, às vezes o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, aquela contenda num casamento, aí a esposa está estressada, reclama dos filhos, ou o esposo também estressado, reclama dos filhos, e assim os os filhos também reclamam dos pais. Quando você chega dentro de uma casa e você vê que o ambiente está conturbado, você vê que a bênção de Deus não está ali. É uma casa com contenda, pai brigando com filho, filho brigando com pai, filho brigando com mãe, mãe brigando com filho, aquela bagunça. Mas que a sua casa venha ser uma casa abençoada por Deus. Não deixe que as circunstâncias da vida, a correria da vida, ou talvez os estresses da vida, atrapalhe o relacionamento seu com a sua família. Porque a sua família tem que ser a sua base. A sua família tem que ser uma família abençoada por Deus, uma família sem contenda, sem brigas. Claro que nós somos seres humanos, de vez em quando há alguma discussão, isso é normal, mas não que venha passar disso, porque passou disso, já é sérios problemas para serem tratados. Mas sempre que você tiver um estresse, ou tiver alguma preocupação que te deixa fora do controle, ore a Deus, peça para que Deus te dê calma, para resolver os problemas, para resolver as situações. Chegue na tua casa, o Senhor, que é o responsável da sua família, porque geralmente o homem que é o líder da casa, que é o que governa a casa, a mulher, claro, é sua cônjuge, também tem a sua certa liderança dentro da casa, mas que você, como alicerce, eu falo aqui para os homens, venha ser a rocha firme da sua família, abençoe a sua casa, abençoe os seus filhos, não aponte para o seu filho quem tem filho ou quem tem netos, não aponte para o seu neto, fala, esse daí não vai ser nada, esse daí não vale nada, esse daí é isso e aquilo. Evite falar coisas que não deve. Abençoe a sua família, abençoe o seu relacionamento, abençoe a vida do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo. Fala, ó minha esposa, você é uma bênção, ó meu esposo, você é uma bênção, meus filhos, vocês são uma bênção. Nós estamos passando por dificuldades, mas a nossa casa é abençoada por Deus. Aleluias. Você pode glorificar a Deus, aleluias. Abre aí também a sua Bíblia em Salmos 115, verso 10 e 12. Algum irmão leia também, por gentileza, bem rápido, meus irmãos, que as horas já se avançam. Salmos 115, verso 10 e 12. Alguém possa ler? Salmos 115, verso 10 e 12. Vamos lá. Aleluias. Você pode glorificar a Deus? O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Aleluias. A família de Arão foi escolhida para exercer o sacerdócio. Todos os seus descendentes tinham o privilégio de servir a Deus como sacerdotes. E em 1 Crônicas 24, 19, os irmãos vão ver que o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Isso está em 1 Crônicas 24, 19. A casa de Arão foi escolhida uma casa para ser uma casa de sacerdócio. Sacerdócio significa ministério. Aqui eu falei sobre a casa de Noé, que é uma casa que teve salvação. Casa de Abraão, que foi uma casa abençoada. E a casa de Arão, que teve ministério. A casa de Arão é uma casa
escolhida por Deus para poder exercer o ministério de Deus na casa do Senhor. Muitas das vezes hoje, nos dias de hoje, vou contar a minha história, eu fui uma criança, na minha juventude, que fui ensinada a servir a Deus. Eu quero aqui falar quem é pai, quem é mãe. Hoje, há uma grande dificuldade. Hoje, para nós prendermos a atenção de uma criança, a primeira coisa que os pais fazem é dar isso daqui, um iPad, ou um videogame, para poder aprender a atenção da criança. Hoje, quase não vemos mais filhos de crentes querendo almejar algo dentro da casa do Senhor. Isto é atual. Eu fui uma criança que, claro, tive videogames e tudo mais, mas eu tinha um tempo limitado. Eu nasci num berço cristão e desde criança, lembro-me, com 5 anos de idade, eu já exercia um ministério dentro da igreja. Na verdade, não é bem um ministério, é com o irmão, como que é o nome do irmão? Fernando, é Fernando, né, que está no som. Com 5 anos de idade, eu comecei a mexer no som da igreja, cuidar do som da igreja. Meu pai ia lá, me ensinava, filho, é ir aqui e tal, e ali eu cuidava do som da igreja com o maior zelo. Depois, servia água, e aquilo foi crescendo dentro de mim. Vontade de ser obreiro. Com 15 anos de idade, eu era um jovem, uma criança muito tímida. E com 14 anos de idade, eu vi meu pai dentro do quarto, de joelho orando. E meu pai tinha um sonho de ver o filho dele poder pregar a palavra. Era um desejo que meu pai tinha. Porém, eu era uma criança muito tímida, tinha vergonha de tudo, meu negócio era ficar lá no som, quietinho, e só, mais nada. E ali eu levantei às 3 horas da madrugada para ir ao banheiro, lembro-me como hoje, isso com 14 anos de idade, e passei na frente do quarto do meu pai e escutei a oração do meu pai. Senhor, prepare o meu filho. Eu tenho apresentado o Senhor, o meu filho, muitas e muitas vezes nas minhas orações. Mas o meu filho é um jovem tímido, tem vergonha, não tem coragem de pregar, de falar, nem de ler um versículo. E eu vi as lágrimas correndo no rosto do meu pai. E aquilo me chamou a atenção. Dali eu entrei dentro do meu quarto, peguei uma biblinha que eu tinha, pequenininha, desse tamanho, e ali comecei a ler. Peguei uma agenda do meu pai, comecei a escrever o que eu estava sentindo ali na hora, e lendo o texto, e me lembro que a primeira mensagem, o primeiro esboço que eu fiz foi em Números capítulo 20, que fala sobre a rocha, quando Moisés fere a rocha, e ali eu escrevi, pronto, passou-se quase um ano. Num belo dia, recebo uma oportunidade, primeira oportunidade da minha vida. Falei 50 minutos, vai gostar de falar, viu? E aí, trouxe a mensagem aquele dia, da minha maneira, da minha forma, e de 15 anos de idade para cá, venho pregando o Evangelho, preguei em vários lugares lá no Brasil, e Deus tem abençoado. Mas isto já não vemos muito. Crianças querendo ser obreiros, crianças querendo louvar a Deus dentro da igreja. Hoje as crianças querem saber do joguinho, é do jogo de futebol, é isso e aquilo. E os pais não estão nem aí também, não estão ligando mais com nada, deixando os filhos seguir ao YouTube, com vários canais que tem lá agora para crianças se entreterem.
e aquilo ali prende a atenção da criança, e a criança não aprende nada de produtivo. E não vemos isso mais. Uma família de sacerdotes, vê o pai sendo sacerdote, a mãe e os filhos. É difícil hoje ver isso. Mas que na tua casa venha haver homens e mulheres, pregadores da palavra, levitas, que venham almejar o ministério, que a sua casa venha ser uma casa que haja salvação, que venha ser uma casa que haja a bênção de Deus sobre ela, e que venha ser uma casa que também almeja as coisas de Deus na obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Sempre, meus irmãos, sempre ensina o teu filho nos caminhos do Senhor, para que no futuro ele não venha se desviar dele. Nós vemos também no livro de Josué, capítulo 24, verso de número 15, eu vou aqui correr um pouco, fala sobre a casa de Josué, que é uma casa decidida. Olha o que Josué diz no capítulo 24, verso de número 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui está afirmando que a casa dele e ele servirá ao Senhor. Às vezes falta determinação minha e tua, e determinarmos a minha casa, a minha família, em nome de Jesus, vai servir ao Senhor Jesus. A minha casa, a minha família, vai louvar a este Deus juntamente comigo. Você pode crer nessa palavra? Você pode louvar a Deus e determinar isso nessa noite, que você, a sua casa, a sua família, a sua esposa, o seu esposo que talvez não é crente, ou seu filho ou sua filha, ou os seus netos, ou quem é que seja dos seus parentes, determina hoje, eu e minha casa vamos servir ao Senhor Jesus, nós vamos adorar a este Deus juntos, nós vamos louvar a este Deus juntos, vai haver salvação na minha casa, a minha casa vai ser uma bênção. Você pode determinar isso essa noite, você pode louvar ao Senhor nessa noite, glorifica a Ele, determine a Ele, que a tua casa, a tua família é do Senhor Jesus, aleluias, aleluias. Em 2 Samuel também diz, do capítulo 6, verso de número 11 ao 12, sobre a casa de Obed. Casa de Obed significa prosperidade, uma casa que foi próspera. O período em que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, marcou um tempo de tragédias para o povo de Deus. Tudo isso foi fruto da desobediência à palavra de Deus. Mas quando a arca foi devolvida, ficou na casa de Obed por 3 meses, e o resultado foi que a família prosperou durante este tempo. Prosperidade não é somente bênçãos materiais, mas sim uma vida abundante. Abre aí a sua Bíblia em João capítulo 10, verso de número 10. Rapidamente, quem pode ler para mim? João capítulo 10, verso de número 10. Por favor. Você pode glorificar a Deus? Prosperidade não é somente bênçãos materiais, mas sim uma vida em abundância. Quando a nossa casa se torna um lugar de adoração ao Senhor, logo tudo prospera, o que fazemos e o que colocamos as nossas mãos prospera. A consequência de desobedecer a Deus é a desgraça, mas a bênção persegue quem serve ao Senhor. Aleluias, aleluias. Você pode glorificar a Deus, aleluias. Uma casa que anda em desobediência, certamente não é uma casa
próspera. Mas uma casa que anda segundo a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor os acompanha e vive uma vida abundante e próspera, tanto na vida espiritual, tanto na vida material. Quando a nossa casa, eu não sei se os irmãos já observaram, que quando você está na vontade, no centro da vontade de Deus, a sua vida parece que anda melhor. Quando você faz aquilo que é da vontade de Deus, as coisas parecem que fluem melhor. Mas quando nós decidimos e queremos aquilo que nos oferece e que nós achamos que é melhor para nós, e não consultamos a Deus, achamos que aquela oferta ou que aquele desejo que nós temos é melhor para nós, e nós não consultamos a Deus, nós pensamos que vai dar tudo certo, mas aí diante nós vemos que as coisas parecem que começam a dar tudo errado. Por quê? Porque as mãos do Senhor não estão te acompanhando por causa da desobediência a Ele. Mas quando nós colocamos os nossos propósitos, os nossos desejos familiares, aqueles propósitos que nós temos para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, e nós consultamos a Deus e perguntamos a Ele qual a vontade dEle, a nossa casa é próspera e abençoada por Deus. Quando a arca estava na casa de Obed, durante os 3 meses, a casa de Obed foi uma casa próspera e abençoada, porque a arca estava na casa de Obed. Será que a arca está lá na tua casa? A arca significa a presença de Deus. Ou será que a presença de Deus está passando bem longe de lá? Está havendo paz lá no seu lar? Está havendo paz no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal? Se está faltando paz, eu quero lhe dizer, procure a paz de Deus, que tu verás a prosperidade e a vida abundante que terás na sua vida. Aleluias. Em Isaías capítulo 38, verso de número 1, fala sobre a casa de Ezequias, que era uma casa que chama atenção na organização. Ezequias não gostava de bagunça, e por isso promoveu uma reforma espiritual em Israel, assim que começou a reinar, retirando tudo que não era de Deus. Aqui eu abro um parênteses. Muitas das vezes, nós temos colocado coisas dentro da nossa casa, que não são de Deus. Talvez assistimos coisas que não deveríamos. Talvez vemos coisas que não deveríamos. Talvez falamos coisas que não deveríamos falar. E Ezequias aqui, o que ele fez foi reforma espiritual em Israel. Quando ele começou a reinar, retirou tudo o que não era de Deus. O que tem te tirado da presença de Deus dentro da tua casa? Porque, irmão, o culto não começa aqui na igreja. O culto começa quando nós estamos nos arrumando lá em casa. Como que você saiu de casa? Você saiu, estava tudo bem? Ou você saiu brigado? Aquela turbulência dentro do lar. Parece que o seu desejo é mais estar no serviço do que dentro de casa. Porque no serviço você tem paz. Dentro de casa é só briga, só contenda, só coisa que não agrada a Deus. E o lugar que você mais quer é fora de casa do que dentro de casa. Tem pessoas que é assim. Porque é uma casa conturbada. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tenho certeza disso, que há casas, que a bênção de Deus está lá dentro.
Eu tenho certeza que aqui tem casas que quando o marido chega, a esposa fala: bem-vindo, meu esposo, que bom que você retornou. Assim o marido também fala para a esposa: bem-vinda, minha esposa, olha, preparei aqui um café. O pastor Alexandre vai lá, prepara um café para a pastora Cristina, e a pastora Cristina também vice-versa, e ali há uma paz gloriosa dentro do lar. Isso é maravilhoso. A melhor coisa é quando nós chegamos dentro do lar, dentro da nossa casa, e há paz e tranquilidade. É a melhor coisa que tem. Tire tudo aquilo que não é de Deus de dentro da tua casa. Não deixe que o diabo, eu não sei se os irmãos viram essa história do diabo querer só apenas um furinho para ele colocar um prego, e através daquele prego ele fazer um estrago dentro da casa. Não deixe o diabo colocar sequer um prego dentro do teu lar, porque através deste prego, deste único furo que você deixou ele fazer com um prego, ele pode destruir a tua casa e a tua família. Não deixe que o inimigo venha se estabelecer morada dentro do teu lar, mas que Deus venha reinar sobre a sua casa. Aleluias. E por último, a casa de Davi. 2 Samuel capítulo 7, verso de número 26, esse nós vamos ler. 2 Samuel capítulo 7, verso de número 26, algum irmão leia bem rapidamente, por favor. 2 Samuel 7, 26, vamos lá. Aleluias! A família de Davi recebeu uma promessa de sempre reinar sobre o povo de Deus. Como toda promessa está condicionada à obediência. Os descendentes de Davi se afastaram do Senhor e perderam o reinado. Contudo, Deus tinha um propósito muito maior para a família de Davi. Está lá em Isaías 55:3. Através dessa geração é que Jesus veio como filho de Davi. Mateus capítulo 1:1. Por que que o filho de Deus, chamado Jesus, foi chamado como filho de Davi, descendente da casa de Davi? Porque Deus havia feito uma promessa para a família de Davi. Porém, os seus filhos se afastaram dos caminhos da obediência e perderam um reinado. E então Deus enviou o seu filho, Jesus, descendente de Davi, para cumprir a promessa que lhe havia feito para a casa de Davi. Através dessa geração é que Jesus veio como filho de Davi, Mateus capítulo 1, cumprindo o propósito do Senhor, não somente para a família de Davi, e sim para toda a humanidade. Deus tem promessas grandiosas para as nossas famílias, e as palavras de Deus não falham jamais. Isaías 55, verso 11 diz: Deus não falha jamais, e nem voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Busque viver o propósito de Deus para a sua casa e nunca se afaste dos caminhos do Senhor. Acredite que tudo que Deus tem te prometido, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, aleluias. Tudo aquilo que Deus nos promete, tudo aquilo que Deus nos fala, Ele é fiel para cumprir. Lá em Atos capítulo 13, verso 34, você vai ver esta confirmação. E aqui nós vemos que essas casas foram casas selecionadas para ser casa de salvação, casa abençoada, casa de ministério, casa de decisão, casa de prosperidade, casa organizada e casa
de promessa. A sua casa tem promessa. A sua família tem promessa. Os seus têm promessa. O seu filho tem promessa. Sua filha tem promessa. Seu esposo tem promessa. Sua esposa tem promessa. Todos nós temos uma promessa. E Deus não é homem para que minta. Porque o homem promete, mas o homem falha. O homem fala que vai cumprir, mas não cumpre. O homem abre a tua boca, fala que vai fazer, mas não faz. O homem abre a tua boca, fala que está decidido, mas acontece alguma coisa, ele não executa aquela decisão que ele tomou. Mas o nosso Deus, tudo aquilo que sai da tua boca, Ele cumpre. Tudo aquilo que sai da tua boca, Ele faz. Tudo aquilo que Ele fala, Ele faz. Tudo aquilo que Ele determina, acontece. Porque Ele não é homem para que minta, mas Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Você pode glorificar a Deus por isso. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés, por favor. A casa abençoada por Deus, pode ficar sobre os pés. A casa abençoada por Deus recebe a bênção da salvação. Cada membro da família se tornam pessoas abençoadas, passando a servir ao Senhor em ministérios especiais, com uma vida decidida e abrir mão de tudo que não for bom, mas como resultado recebe a prosperidade em tudo que faz. Além de que tudo está sempre organizado, sem deixar brechas, porque esta família tem promessa do Senhor. Você pode colocar a sua mão assim no seu coração e dizer: a minha família, não, diga mais forte, a minha família tem promessa do Senhor. A minha família é escolhida por Deus, é chamada por Deus. Eu não vou perder os meus. Diga comigo, eu não vou perder os meus. Diga mais forte, eu não vou perder os meus para o meu inimigo da minha alma. Porque o Deus que me escolheu. Diga mais forte, porque o Deus que me escolheu. O Deus que escolheu a minha família. O Deus que escolheu os meus. É muito maior. É muito mais grande do que o inimigo da minha alma. Você pode glorificar a Deus? O Deus que você serve é muito maior. Nada vai poder parar a sua família. Eu não sei se você começou essa campanha, Minha Família no Altar de Deus, nós já estamos no 4º dia. Eu não sei se você começou essa campanha determinado como a casa de Josué. A casa de Josué, Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você não colocou um propósito nesta campanha, eu queria que você encurvasse a sua cabeça e fechasse os teus olhos, por favor. E falasse com Deus esta noite. Falasse com o Espírito Santo esta noite. Eu gostaria que você orasse pela sua família, se você ainda não orou pela sua família hoje. Ore pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu esposo. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus netos. Ore pelos seus tios, pelos seus parentes distantes. Ore pela sua família que está no Brasil, ou que está em outra localidade, ou em outro país que seja. Ore por todos da sua casa agora. Fale com o Espírito Santo agora. Dobre a sua atenção, por favor. Feche os teus olhos. Você tem um momento para falar com o Espírito Santo esta noite. Eu queria pedir para o irmão Fernando colocar aquele louvor, por favor. E aqui eu vou encerrar a minha mensagem. Apresente a Deus a sua família. Porque você ainda contemplará. Você ainda verá os seus, a sua casa, salva, liberta. Eu não sei se você tem pessoas dentro da tua casa, dentro da tua família que está desviada. Ou pessoas que parou no meio da caminhada. Ou um familiar que talvez está no mundo das drogas. Ou talvez
está no mundo perdido aí, ou está no vício do alcoolismo, no vício do fumo, ou no outros vícios que seja, apresente a Deus. Determina hoje a vitória da tua família. Profetiza sobre a sua família. Diga que a sua família vai ser uma bênção. Diga que a sua família vai ser uma família abençoada por Deus. Diga a Deus essa noite o teu desejo. Diga a Deus essa noite a tua vontade que você tem para a sua casa, para a sua família. Coloque os teus projetos hoje nas mãos do Senhor, que tu verás o que Deus irá de fazer sobre a sua casa.